Irmãos, a palavra do Senhor, ela é magnífica, ela é maravilhosa. É um livro extraordinário. É um livro extraordinário. Não existe, jamais existirá algum outro livro que sequer venha se aproximar desse livro fantástico. E nele não tem apenas experiências gloriosas, tem experiências negativas também. E essas experiências negativas, às vezes, produzidas por servos do Senhor. E o Senhor Deus é tão fiel que Ele não omitiu, não escondeu a falha de nenhum servo dele. Nenhum. Todos aqueles, até o homem que era segundo o coração de Deus, Davi, ao errar, Deus não omitiu o erro dele, não. Está claro na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque o Senhor nosso Deus, amado, Ele não se alinha com essas coisas, né? Ele é santo, Ele é bendito, Ele é eterno. Assim como nós vemos na Bíblia alguns exemplos negativos que existem, e esses exemplos negativos, às vezes, como estou falando, às vezes vêm de homens assim que eram homens que andavam na presença de Deus, andavam. Então não é de nós estranharmos, e nós também devemos ter isso em nossa mente, que o homem é homem, e o homem tem uma parte na vida dele que é a coisa mais corruptível que tem, que é o seu coração. A própria Bíblia fala isso, que o coração do homem é terrivelmente corrupto, né? E existe, assim, exemplos ruins de pessoas ruins mesmo também, mas existe também exemplos ruins de pessoas que foram pessoas que andaram na presença de Deus, mas que num dado momento da vida deixaram de vigiar, deixaram de olhar para o Senhor e se sentiram atraídos por outras coisas, e essas outras coisas trouxe prejuízos terríveis em suas vidas e também nas pessoas que estavam ligadas a eles ou em suas próprias famílias. Por isso nós devemos pensar muito, analisar muito, que se vale a pena cometer algum deslize, porque os deslizes sempre têm consequências e as consequências não são nada agradáveis, não são nada boas. Então nós devemos andar com o coração íntegro na presença do Senhor. E eu quero falar para vocês hoje da vida de um homem, que é um grande exemplo para nós. Um exemplo de decisões que ele toma mediante situações terrivelmente adversas. A situação e a decisão que ele toma. Como ele recebe uma notícia e como é que ele se porta diante dessa notícia terrível que ele recebe. E se você tem aí a sua Bíblia em mãos, se você não tiver, eu creio que vão jogar lá no telão. Abra comigo aí em 2 Crônicas, no capítulo de número 20. 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 12. Está escrito assim: na parte final do versículo, mas não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Então está escrito aí, ó, mas, volta um pouquinho, por favor. Não, a última frase aqui. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Amém? Quem foi que disse essas palavras? Quem disse essas palavras foi um homem chamado Josafá, cujo nome quer dizer o Senhor tem ajudado. Josafá, o Senhor tem ajudado. Ele disse essa frase no momento em que ele levantou a sua voz a Deus em oração.
Mas por que ele falou tais palavras em oração diante do Senhor? O que aconteceu para que ele tivesse essa iniciativa? Irmãos, a Bíblia nos fala que Josafá, ele foi um homem temente a Deus. Ele foi um homem que andou na presença do Senhor, assim como o pai dele, que tinha o nome de Asa, andou também na presença do Senhor. Veja bem como é importante o exemplo familiar, o exemplo de dentro de casa. Asa foi um homem que andou na presença de Deus. Josafá, filho dele, esteve no trono com ele, corregente dele, durante uns 3 anos. Então, ele estava sendo preparado para assumir o trono após a morte de Asa. Mas o que chamava a atenção de Josafá era a conduta do seu pai diante de Deus. Veja bem como é importante o exemplo, né? O exemplo fala mais alto do que qualquer palavra. Às vezes a gente vê, né, pessoas dizendo assim: olha, filho, vai na igreja com fulano, olha, fulano, leva meu filho na igreja, né? Como se tal coisa pudesse resolver alguma situação. O exemplo vem de dentro de casa, o exemplo vem dos pais, né? O exemplo vem dos pais. Às vezes o pai está com um cigarro na boca e fala para o filho: ó, não faça o que eu faço, não fume. Às vezes o pai está com um copo de qualquer aí, bebida, né, do seu lado ou então na sua casa, e ele fala para o filho: filho, não quero que você beba, né? Ele não vai resolver nada, absolutamente nada. O exemplo é coisa mais principal do que as palavras vazias, quando essas palavras elas não são acompanhadas de gestos que se identificam com as palavras. Às vezes a pessoa diz uma coisa e faz outra coisa, né? Mas Josafá, ele prestava atenção na conduta do seu pai, e ele percebeu que Deus abençoava o seu pai, porque o seu pai estava andando com Deus, estava caminhando com Deus. Então Josafá tomou isso para si, e ele procurou ser mais fiel a Deus do que o próprio seu pai o fora. Mais fiel a Deus. Ele fez uma reforma social, ele fez uma reforma política, ele fez uma reforma religiosa quando ele assumiu o trono, levando essas 3 áreas da vida do ser humano para numa intimidade com Deus, através da orientação da palavra do Senhor, né? E nós vemos aqui, irmãos, na Bíblia, que Josafá, então, ele viu a situação do seu pai. Eu quero perguntar uma coisa para você: será que nós, porque nós estamos servindo ao Senhor, a gente não vai receber nunca nenhuma má notícia? Será porque nós somos pessoas assim, que temos um testemunho de andarmos na presença de Deus, que absolutamente nada de errado, nenhuma catástrofe poderá acontecer conosco, na nossa família? Será que estamos totalmente dizendo? Nós temos a promessa da bênção de Deus, temos a promessa, mas quantas vezes nós não recebemos más notícias? E quantas vezes, ao recebermos más notícias, a primeira atitude que nós temos é pensar em abandonar o Senhor, é pensar em deixar a casa do Senhor, é pensar em deixar as coisas do Senhor. Irmão, eu fico assim admirado, porque a gente vê tantos homens de Deus sofrerem, mas sofrerem, darem a vida pelo Evangelho, e eles nunca voltarem atrás em absolutamente nada, porque eles bem sabiam a quem eles serviam. Eu fico admirado com pessoas que por qualquer coisa ele está sumindo, qualquer coisa ele está arredando o pé, qualquer coisa ele está virando as costas, coisa de que criança suportaria, pessoas adultas às vezes não suportam. Sabe? Isso porque a pessoa não tem consciência da salvação que ela tem. Porque se ela
tivesse real consciência da salvação que ela tem, ela jamais arredaria pé da presença do Senhor, porque ele sabe que toda aquela pessoa que quer servir ao Senhor piamente padecerá perseguição. Toda. Então, estar preparado para as adversidades é algo que se exige de nós como cristãos. O Senhor sabe, irmão, que às vezes Ele não pode dar uma coisa para nós, porque nós não temos capacidade espiritual para suportar. Então, irmãos, o que a Bíblia nos fala? O que a Bíblia nos diz? Que Josafá, ele recebeu uma má notícia. Uma má notícia. E que má notícia é essa? 3 povos haviam se reunidos para guerrear contra ele. Ele não fez nada a esses povos. Sabe quando você não fez nada, não faz nada, e de repente insurge aí uma tempestade sobre a sua vida? Sabe quando você não faz nada e aí insurge, aí você fica perguntando: meu Deus do céu, mas o que foi que eu fiz? O que foi? Por que eu estou colhendo? O que foi que eu semeei? Às vezes, irmão, você não fez absolutamente nada, mas você é inimigo do inferno. Você é inimigo dos demônios, você é inimigo por ser servo do Senhor, por ter a marca de Cristo na sua vida. Você é um inimigo, porque você não faz parte da fileira deles, porque você faz parte das fileiras do Senhor, porque você não pertence ao povo dele, você pertence ao povo do Senhor. Então, consequentemente, você naturalmente é um adversário, é um inimigo. É um inimigo. Então, às vezes, nós ficamos procurando quais estão sendo a causa que está gerando dificuldade em alguma situação adversa, e a gente tenta procurar isso para querer se justificar. Irmão, olha, Josafá, quando ele recebe essas má notícias, os 3 povos, irmãos, eram incontáveis. Josafá, a Bíblia nos fala que ele ficou com medo. Você já ficou com medo de alguma situação adversa que você enfrentou? Já ficou com medo? Não? Eu já fiquei. E não uma vez só não, muitas vezes. Você nunca ficou? Que bom que você nunca ficou. Que bom. Mas eu já fiquei muitas vezes e eu fico ainda diante de determinar. Agora, quando eu fico com medo, eu vou dizer assim: quer saber, que eu não vou mais na igreja. Sabe aquela conversinha boba? Sabe? Eu não vou mais na igreja, eu não quero mais ir na igreja. Olha o que está acontecendo comigo, que eu vou na igreja. Vou virar as costas, vou não sei o que tem, vou não sei, arruma um monte de bobagem, um monte de conversa fiada, conversa boba, sabe? Conversa sem sentido, conversa de quem não está definidamente, perseverantemente na graça e no conhecimento e na presença do Senhor. Mas veja bem, o que foi que Josafá fez ao receber a má notícia? Olha, está escrito assim: depois disso os moabitas, os amonitas e alguns dos meunitas entraram em guerra contra Josafá. Não fala por quê, apenas entraram em guerra. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já estão em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá tomou uma decisão. Quer saber uma coisa? Eu vou abandonar o meu reino. Quer saber uma coisa? Eu vou abandonar a minha posição. Quer saber uma coisa? Eu vou dar no pé, vou sumir, vou fugir. Foi isso que ele fez? Qual seria a sua decisão se você fosse Josafá, do jeito que você é hoje? Numa hora dessa já estaria lá para Ouro Fino, lá para a Borda Mata, lá para Campinas? O que se faria? Olha, presta atenção, eu disse para vocês, são exemplos para nós. O que é que ele fez quando ele sentiu medo? Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor
e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar o quê? A ajuda do Senhor. Para buscar a ajuda do Senhor. Quando você se sente, irmão, ameaçado, e quando eu digo ameaçado, não estou dizendo que está vindo um exército contra você armado, mas quando você se sente ameaçado por circunstâncias, por situações, o que é que você procura fazer da sua vida? Fugir? Se esconder? Não. Ele aí foi consultar ao Senhor. Olha o exemplo para nós. Quando você sentir medo, irmão, não adianta fugir. Quando você se sentir em situação adversa, não adianta querer. Não adianta. Quando você sentir assim, vai falar com Deus. Vai falar com Deus. Sabe por quê? Porque você falando com Deus, você está provocando, você está tendo um ato de fé, você está diante do Senhor. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que Josafá, no capítulo 20, versículos 6, o começo do versículo diz assim: Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e fez o quê? Põe lá, filho. E orou, olha lá. E orou. Então, irmão, não adianta às vezes você ficar resmungando, não adianta você reclamar de irmãos, não adianta você reclamar de pastor, não adianta você reclamar de igreja, não adianta nada, irmão. Você tem que falar com o Senhor, porque às vezes o erro não está no irmão, não está na igreja, não está no pastor, está em você mesmo. Está em você mesmo. A falha não está em ele, a falha está em você mesmo. Está em você mesmo. Então, ele fez o quê? Ele foi buscar o Senhor em oração. Ele orou ao Senhor. Agora vejam bem, eu não vou ler toda a oração que ele fez, porque ela é linda demais, mas eu não vou ler toda ela. Mas ele disse assim, nosso versículo 12, ou melhor, é o versículo de número 9. Então Josafá na oração, ele fez o Senhor se lembrar das promessas que ele havia feito aos seus antepassados. Se alguma desgraça nos atingir, ele está lembrando o Senhor da promessa que Deus tinha feito para o povo dele. Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos na tua presença diante do trono. Então qualquer desgraça que vier contra nós não vamos fugir, nós não vamos virar as costas, nós não vamos desanimar, nós não vamos nos abater. Se vier, nós vamos para a tua presença. Não vou distanciar de ti por causa da adversidade, eu vou para a tua presença. Não vou fugir de ti por causa das adversidades, eu vou para a tua presença. Não vou me acovardar diante das dificuldades, eu vou para a tua presença. Eu vou para a tua presença. E quando ele vai para a presença do Senhor, ele diz o seguinte, que ele confessa, dizendo: nós não temos condições de enfrentar esse povo, é muito numeroso, não há condições alguma em nós. Mas olha o que ele confessa para o Senhor, no versículo que eu li como texto aqui, né? Diz assim no versículo 12: ó nosso Deus, não irá tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão, os nossos olhos se voltam para ti. Amém, irmãos?
Tem situação, irmão, que não tem condições. Tem situação que ela é assombrosa, tem situação que ela é difícil, tem situação que ela é terrível, tem situação que nos aborrece, que nos abate, tem situação, mas irmão, fugir não adianta, se esconder não adianta. Se você tem confiança no Senhor, você vai colocar em fé, vai colocar em prática a fé que você tem no Senhor através da sua confiança, e você vai colocar os olhos nele, confessar para ele: Senhor, eu não aguento isso aí não, olha, as nossas forças são incontáveis diante desse grande adversário que está vindo sobre mim, mas meus olhos estão fitos no Senhor, mas os meus olhos estão em Ti. Se os meus olhos estão em Ti, eu estou tirando os meus olhos das adversidades aparentes. Se os meus olhos estão em Ti, não estou olhando para mais nada. Se os seus olhos estão em Ti, ainda que o exército, mas os meus olhos estão em Ti. Eu não posso com eles, eu não posso com essa situação, eu não consigo vencer essa situação, mas os meus olhos estão em Ti, porque é de Ti que vem o meu socorro. De Ti que vem o meu socorro. Amém? Então, irmãos, olha que eu quero lhe dizer. Ele orou, né? E aquilo que é motivo para muitas pessoas se afastar, Josafá nos ensina a nos aproximarmos do Senhor, a nos aproximarmos de Deus. E o que ele fez? Pôs diante do Senhor a realidade, pois não temos força para enfrentá-los. Esse exército é imenso, esse exército que vem nos atacar. Agora, irmão, não era somente ele que estava correndo risco, não era somente ele era o líder, ele era o comandante, e quem estava correndo risco também era todo aquele que o seguia, todo aquele que estava junto com ele, todo aquele que era súdito dele, todo aquele que pertencia ao reino que ele governava, que ele comandava, né? Então, o que ele faz? Lá no templo, no pátio, está todo mundo reunido lá, todos estão reunidos. Ele faz esta oração, e a Bíblia nos fala assim, irmãos, que quando ele se levanta, no versículo de número 13, diz assim: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Você sabe, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo disse certa ocasião que uma casa que se divide perde a energia, perde as forças. Que uma casa que se divide, até quando o acusaram de expulsar os demônios pelo príncipe dos demônios, tal de Beelzebu, que eu não quero nem saber quem é, não quero nem ter amizade, nem ter intimidade, não me importa, está ali para o nosso conhecimento, mas eu quero ter intimidade e conhecimento com o Senhor. Então, quando para lhe acusar, né, para acusar o Senhor, ele disse: você faz, sabe aquela pessoa, irmão, que ela arruma todo o argumento, porque ela não tem como contestar, então ela começa a arrumar todo tipo de argumento, coisas nojentas, coisas que não têm sentido, sabe, coisas que não têm, sem pé, sem cabeça, mentiras assim, escancaradas. E eles então jogaram isso para o Senhor. O Senhor disse para eles: se uma casa se dividir contra ela mesma, como é que ela vai subsistir? Se o reino de Satanás subsistir contra ele mesmo, como é que vai resistir, né? Então ele nos ensina que uma coisa muito importante que faz a força, irmão, muito importante, que é a união. Nós lemos aí que os homens estavam reunidos, as mulheres, as crianças e até os bebês de colo.
Todos estavam reunidos e todos estavam ouvindo Josafá dizer, Josafá falar, e todos eles estavam em um jejum diante do Senhor para livrá-los daquela situação. Todos num propósito só. Todos num só propósito. Amém? Todos num só propósito. Todos em um só propósito. Então, Josafá, ele tem o momento de falar, né? E é importantíssimo aquilo que estava acontecendo, a união de todos. Você sabe, a Bíblia fala assim: se 2 de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem ao Pai, 2 de vós. Por isso não pode haver divergência entre o marido e a esposa concernente a algum. Tem que chegar num consenso, né? Tem que chegar num consenso naquilo que poderá sim ter um entendimento e consequentemente o aval de ambos, e ambos então unidos poderão realizar suas ideias, seus planos, seus projetos, né? Não pode haver a divergência, porque 2 cabeças pensam melhor do que uma, porque uma cabeça às vezes vê só de um jeito, né? De uma maneira só, 2 já vê de modo diferente. Então a razão, a emoção se unindo, né? Pode levar a um bom termo. Então, irmãos, eles estavam lá reunidos. Agora, quando Josafá está em oração ao Senhor, você acha que o Senhor não respondeu absolutamente nada para eles? O Senhor ficou calado? Não, o Senhor respondeu sim. A Bíblia fala assim, versículo 14: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Irmãos, que coisa fantástica. Deixa eu dar apenas um. Como é que eles fala da pessoa, fala quem é o pai da pessoa, fala quem é o avô da pessoa, fala quem é o bisavô da pessoa, fala quem é o triavô da pessoa, não é? Que coisa interessante. Porque procedência, raiz, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Então levantou esse homem, né? Esse homem aí, por nome Jaaziel, no meio da assembleia. Então ele diz o seguinte: ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e Jerusalém e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amém? A batalha não é de vocês, mas é de Deus. Jesus querido, quanta situação você quer batalhar sozinho, irmão? Quantas coisas você quer resolver sozinho? Quantas coisas que às vezes é impossível nas suas energias, na tua força, e você teimosamente às vezes vai. O que Josafá fez? Ele orou, os olhos fitos nas mãos do Senhor, quer dizer, na bênção que seria entregue. Ele não estava vendo, mas ele confiava que o Senhor ele ia entregar essa bênção, e agora ele recebe uma resposta. Olha que resposta mais fantástica, irmão, resposta mais gloriosa. Fique quieto, rapaz, pare de se guerrear entre você com você mesmo, descansa o teu coração, porque essa batalha não pertence a você, essa batalha pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor, né? E ele continuou dizendo, falando: pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Do versículo 19: então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se
levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Irmão, não tinha acontecido nada ainda, mas conforme eles receberam a resposta do Senhor, eles já tinham certa vitória. E quando você tem certa uma vitória, isso te leva a lamuriar-se, te leva a reclamar, te leva a murmurar, te leva a lamentar. O que te leva? Te leva a cantar, te leva a louvar a Deus, porque você tem da parte dele a vitória que lhe é garantida. A vitória que lhe é garantida. Então, pare de lutar com suas próprias energias, com suas próprias forças, porque você se esgotará e não conseguirá obter a vitória. Se você está clamando ao Senhor por algo que você não consegue, e você deseja muito, e você sabe que aquilo também é do querer de Deus, não faça mais isso. Passe a louvar ao Senhor pelas garantias que Ele te dá na palavra dEle. Amém? Passe a honrar ao Senhor pelas garantias que Ele te dá na palavra dEle. Confie no Senhor e você vai perceber e você vai ver que as coisas serão mudadas, as coisas serão transformadas. Amém, amados? Glória a Deus. Então, ele recebe e o povo começa então a louvar ao Senhor. Os levitas começam a engrandecer ao Senhor. E no versículo final do versículo 21 diz: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Eles não tinham vencido a batalha ainda, mas tinham a garantia dada pela palavra do Senhor, e eles já estavam agindo como campeões, como vencedores. Confiaram na palavra do Senhor, na palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. No versículo 20 e 21, temos aí a resposta. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram o quê? Foram o quê? Amém? Amém? Eles foram derrotados. Não foi Josafá que o derrotou, mas foi aquele que protege Josafá e seu povo. Não fomos nós que derrotamos nosso inimigo, mas foi o Senhor que protege a nós e protege o povo dele. Então, querido, preste atenção. Quando você estiver numa situação apavorante, quando você estiver numa situação em que você não consegue ver de forma alguma uma válvula de escape, quando você estiver numa situação em que vai te parecer que o inimigo é praticamente invencível com as suas próprias energias, com suas próprias forças, então o que é que você tem que fazer? Tem que correr, tem que fugir, tem que se esconder. Não vou mais lá não. Não quer. Vá, faz favor, velho. Faz favor. O que é isso? Parece criança que perdeu um pirulito, que perdeu um... O que é isso? Olha, irmão, ele confiou no Senhor, e o Senhor derramou a bênção
Aquilo que lhe causava temor, agora era motivo de alegria. Aquilo que lhe causava medo, agora era motivo de júbilo, pela vitória que o Senhor deu. Amém? Confie sempre no Senhor, e todas as ocasiões vá falar com Ele, vá conversar com Ele. Amém? Vá conversar com Ele, vai falar com Ele, porque a bênção é garantida sobre a tua vida.